Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao SEAD, estudantes do 7º ano, né? Mais uma aula de matemática, eu sou o professor Salles e nós estamos estudando sobre os números racionais. Na aula de hoje a gente vai continuar esse estudo, porém com um tópico diferente. Acompanha comigo aí, ó. Hoje nós vamos falar sobre as raízes quadradas. Raiz quadrada de números racionais, tá? Para calcular a raiz quadrada de número racional, o procedimento já é o que você conhece, o mesmo procedimento. A questão é que pode aparecer fração, número decimal, e a gente precisa resolver de uma maneira, fazer a transformação do número. Se é decimal, a gente transforma para fração, se é fração, a gente calcula a raiz em cima, a raiz embaixo. Vou mostrar para vocês. Acompanha comigo aí. Antes de eu mostrar, o desafio dessa aula vai ser compreender o conceito de raiz quadrada e aplicá-lo em cálculos envolvendo números racionais. A primeira que eu vou mostrar para vocês aí, ó, a raiz quadrada, ela é a operação inversa da potência. Então, quando eu falo em raiz quadrada, a raiz quadrada está ligada diretamente com a potência. Porém, é a potência de expoente 2, tá? Se for uma raiz que não é quadrada, por exemplo, a raiz cúbica, aí vai ser uma potência de expoente 3, e assim sucessivamente. Quando a gente pergunta, por exemplo, quanto que é a raiz quadrada de 16? Aí todo mundo fala, é 4. E a gente sabe que é 4 porque 4 ao quadrado é 16. Então, observa que o expoente aqui é 2. E a raiz quadrada, aqui não aparece, mas tem um índice aqui, ó, que também é 2. Então, são operações inversas, tá? Uma é inversa da outra. Se você aplica a raiz, você vai achar o resultado. Você levou aquele resultado ao quadrado, você volta na raiz. Continuando aí, ó, radiciação de números racionais. Como que eu calculo a radiciação? Quando eu falo radiciação, estou falando da raiz, tá? Da raiz quadrada. É a operação inversa da potenciação, já comentei com vocês na abertura. Encontrar a raiz de um número é descobrir qual número elevado a um certo expoente resulta no número original. E aí um outro exemplo aqui, ó, a raiz quadrada de 9. A gente sabe que a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 elevado ao quadrado é 9. Como eu falei para vocês, está aqui o expoente 2, ó, que está relacionado com o índice 2 aqui da raiz quadrada. Se a raiz fosse cúbica, seria potência de expoente 3, tá? A raiz quadrada de uma fração. Como que eu faço para calcular a raiz quadrada de uma fração? E aqui já entra nas propriedades. Se eu tenho a raiz quadrada de 9/16, e essa fração está dentro do radical, significa que eu posso tirar a raiz do numerador, que é o número que está em cima, e do denominador. Observa que agora ficou separado, ó. Ficou raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 16. E são raízes que vocês já conhecem lá do 6º ano, né? Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, o resultado é essa fração, 3/4. Então, para calcular a raiz de fração, é só tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador. Você vai ter uma outra fração como resultado. E quando for de um número decimal, se for a raiz quadrada de um número decimal, eu preciso descobrir um número que multiplicado por ele mesmo resulte nesse. Quando o número é inteiro, é fácil a gente encontrar esses números assim. Mas quando é decimal, fica um pouquinho mais difícil. Então, a sugestão que eu dou para vocês é: transforme esse número decimal em uma fração. E a gente sabe que 0,25 é a mesma coisa, igualzinho 25 centésimos. E aí, se você tem 25 centésimos, você cai no exemplo anterior, da tela anterior que eu mostrei para vocês, que é a raiz de uma fração. E aí eu vou ter a raiz de uma fração, e aí eu posso aplicar a raiz em cima, e aí fica a raiz de 25, e posso aplicar a raiz embaixo, que é a raiz de 100. E aí você vai cair em raiz de número inteiro. E a raiz de 5 a gente sabe que é 5,
A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E a raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E aí você vai ter uma fração, que é 5 décimos. Aí você me fala, mas a raiz quadrada era de um número decimal. E aí você acabou de calcular, você tira essa fração, você transforma num número decimal. E 5 décimos, inclusive a gente lê assim, ó, 5 décimos é a mesma coisa que 5 sobre 10. Ó. Isso aqui corresponde à mesma coisa. Então, se eu tenho a fração, eu transformo no decimal. Se eu tenho decimal, eu transformo na fração. Então, o resultado aqui, ó, 0,5. E se eu multiplicar 0,5 por 0,5, você acha o 0,25. É bem tranquilo, bem fácil. Bom, aí tem um probleminha aqui para a gente resolver. Ó, eu tenho, calcule as raízes, 0,81. Número decimal. Vou transformar isso aqui em uma fração. Então, eu vou colocar aqui dentro da raiz, ó, vai ficar 81 centésimos. 0,81 é 81 centésimos. E aí, como eu mostrei para vocês, agora eu posso aplicar a raiz no numerador e a raiz no denominador. E a raiz de 81, você sabe que é 9, né? 9 vezes 9 é 81. E a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, você tem 9 décimos. E 9 décimos é a mesma coisa que 0,9. Então, tá aí a resposta. 0,9 é a raiz quadrada de 0,81. Mesmo procedimento aqui, ó. Eu vou transformar numa fração. Então, vou colocar 121 sobre 100. 1,21 é 121 centésimos, tá? E aí eu posso usar aquela propriedade. Aplico a raiz em cima e aplico a raiz embaixo. A raiz quadrada de 121, eu acho que vocês lembram, é 11. 11 vezes 11 é 121. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu tenho 11 décimos. Transformando isso em número decimal, é 1,1. Então, se você tiver 1,1 vezes 1,1, vai dar 1,21. E aí está resolvido o problema. Fácil demais, né? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai voltar, a gente vai ver agora o que a gente aprendeu. O que nós aprendemos no finalzinho aqui, né? O que a gente aprendeu, mostrei para vocês. Compreender o conceito de raiz quadrada, a gente fez uma revisãozinha. E aplicamos, né? A gente fez a aplicação em cálculos envolvendo números racionais, que é muito fácil. Por hoje era só isso. Continue estudando, continue nos seguindo aqui no SEAD. E a gente se vê em outro momento, em uma outra aula com outro conteúdo. Até lá. Tchau.